Voltamos com o Direto da Redação. E agora, nesse segundo bloco, eu converso com Alessandro De Simone. Ele é advogado, sócio da De Simone Blanco Advogados, empresa que advoga, além da Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores, para diversas empresas atacadistas e distribuidoras. Alessandro De Simone vai falar um pouquinho sobre os pontos de importância legislativa que geram impacto nos negócios dos agentes de distribuição. Alessandro, obrigado pela sua presença aqui no Direto da Redação. Quero conversar um pouquinho contigo sobre o projeto de lei 7477 de 2014, que é o projeto de lei que regulamenta a distribuição, a relação entre o distribuidor e o fornecedor, ou seja, a relação entre o fornecedor e a indústria e o atacadista distribuidor. Bom, primeiro agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Esse, de fato, é um assunto super relevante para o setor, porque a gente tem um histórico de relacionamento entre os fornecedores, as indústrias e os distribuidores, cujas consequências e as causas, principalmente após a extinção, nefastas, ou seja, ruins para ambos os lados, né? E hoje o Brasil carece de uma legislação que trate dessa regulamentação, né, que possa disciplinar um mínimo de regras a respeito dessa relação comercial. Você veja que apenas a gente tem 2 ou 3 artigos do Código Civil que tratam, né, de pontos que são relevantes, mas que são muito pequenos ou são muito poucos perto do que a gente tem num relacionamento de 30, 40 anos, como a gente costuma ver no mercado. Então, como exemplo, a gente tem no Código Civil hoje um prazo de 90 dias de aviso prévio, ou seja, se a indústria quer substituir o distribuidor por outro, ela tem que avisá-lo com 90 dias, e esse prazo muitas vezes é pequeno, porque às vezes o distribuidor fez um investimento para aquele exercício, para aquele ano, e não teve o retorno correto daquele investimento. E no meio do exercício, ele recebe um aviso de 90 dias para extinguir o vínculo com a indústria. Então, muitas vezes esse prazo tem que ser um pouco maior para suportar esse investimento. Outra coisa... O que o projeto diz especificamente com relação à extinção de contrato, Alessandro? Então, o principal foco do projeto, além de regulamentar de fato a relação do distribuidor com a indústria, é trazer um ponto favorável para eles que é ligado à extinção. Ou seja, ambas as partes elas vão saber qual é o custo de se extinguir um contrato de distribuição após determinado ano. Então, a grande intenção por trás da criação e do apoio desse projeto foi que a indústria e o distribuidor pudessem, dentro dos seus balanços ou dentro da sua relação, saber se eu tiver que substituir um distribuidor ou se o distribuidor tiver rescindido o seu vínculo, quanto que isso vai custar. Né? Você tem várias formas de extinção, né, desse vínculo. Você pode extinguir através de uma denúncia, simplesmente não quero mais e vou te dar um prazo para você deixar de ser meu distribuidor. Ou você pode extinguir o vínculo por algum motivo específico. Uma das partes descumpriu o contrato, uma cláusula, e aí você tem multa e você tem culpa de uma dessas partes. Mas o importante é que, se a gente tiver uma extinção motivada ou uma extinção imotivada do contrato, é que o relacionamento, após determinado prazo, que ele seja de fato indenizado. Porque quando você inicia uma relação, o distribuidor vai representar uma indústria, ele começa lá com tantos pontos de venda. E ele faz um trabalho, coloca o produto da indústria, ele positiva vários pontos de venda, ele abre vários canais, ele monta uma equipe, ele treina essa equipe de vendas. Então, depois de certo período... Ou seja, tem toda uma relação de investimento e de abertura de mercado também que esse distribuidor faz com relação à indústria que ele distribui. Com certeza, e disposição da marca e dos produtos da indústria. Então, se um distribuidor fica 15, 20 anos representando uma indústria, essa marca da indústria valorizou muito, ele abriu vários pontos de venda. E esse ativo intangível, né, que a gente chama do goodwill, ou seja, essa carteira de clientes que foi criada pelo distribuidor, isso de alguma maneira tem que ser indenizado, porque senão, se a indústria substitui o distribuidor por um outro distribuidor, esse novo vai aproveitar o trabalho de uma vida do anterior, sem que o anterior tivesse uma indenização. E para a indústria também tem um aspecto positivo o projeto, porque ela sabe que se ela tiver que tirar um distribuidor, quanto isso vai custar para ela. Hoje, como você não tem uma regra clara,
tudo isso termina em ações judiciais, em disputas judiciais, cujos valores de indenização, o céu é o limite. Você pode ter indenizações pequenas, mas você pode ter valores vultosos de indenização. E isso traz um risco e uma insegurança para a indústria grande. Então eu acredito que o projeto seja bom para ambos, porque vai regular obrigações, direitos e como é que é a fórmula, a válvula de saída de uma relação de distribuição. Ou seja, ele acaba até premiando o distribuidor que realizou um trabalho de 15, 20 anos, expandiu aquela marca, fez com que a marca fosse reconhecida em determinada região também, e ele não pode ser substituído por outro assim no prazo de 3 meses, 90 dias, seria isso? Seria isso, isso seria um dos pontos do projeto. Para construir o projeto e apoiar, a gente se baseou também no que já existe, tanto em termos de legislação, ou seja, o Código Civil, o projeto do Código Comercial e a Lei Ferrari, que trata das concessionárias de veículos, que é uma lei já que tem 30, 40 anos e que serve de referência para essa nossa lei que regula a distribuição. E, além disso, as jurisprudências que existem das decisões dos tribunais brasileiros, né? O que os tribunais estão dizendo em relação a como é que deve ser essa extinção desse vínculo entre distribuidor e a indústria. Então, a gente fez um trabalho com bastante estudo por trás, utilizando o que já tem hoje no mercado, sem querer inventar muito, e justamente a fórmula de extinção do contrato é uma fórmula que existe na lei Ferrari, que é a lei das concessionárias de carro e que tem sido aplicado hoje em dia, a jurisprudência já conhece, sabe como funciona, e é uma fórmula que, de certa maneira, a gente considera justa, correta, para o relacionamento de vários anos. Quais são os outros direitos e deveres de ambas as partes? Bom, a gente tem alguns pontos críticos que a lei determina, né? Então, um desses pontos, que a gente já comentou rapidamente, é a questão de investimento. Então, muitas vezes, a indústria exige que o distribuidor faça um certo investimento para aquele exercício. Mas esse investimento também tem que ter alguma relação com a capacidade econômica financeira do distribuidor, né? E tem que se dar prazo para que esse investimento volte. Então, a lei vai regular um limitador para esse investimento, né? De maneira que proteja a saúde financeira do distribuidor. Outro ponto importante é a questão da exclusividade de área. Porque na medida em que a indústria concede uma área para aquele distribuidor atender, ela de uma certa maneira, ela é responsável pela cadeia de abastecimento como um todo, ou seja, por todos os canais. Se ela distribui o produto dela por distribuidores, atacadistas, direto para os grandes varejos, ou seja, todos os canais têm que ser gerenciados corretamente pela indústria. Ela não pode permitir que um outro player de outro canal invada aquela região que aquele distribuidor está atendendo. Pelo menos em relação àquela área, talvez com alguma exclusividade de clientes e exclusividade de produtos. Então, o contrato vai ter que ser bem discutido entre as partes para que essas obrigações estejam no contrato antes de se iniciar a relação. Porque depois de iniciada a relação, ela tem que seguir da maneira mais saudável possível. Você acha que isso é possível, Desimone? Porque hoje em dia a gente vê no mercado atualmente uma sobreposição de canal, um conflito de canal existente em diversas áreas, ou seja, por produto, por marca, por região, várias modalidades atacadistas venderam o mesmo produto para o mesmo cliente, na mesma região, da mesma indústria, às vezes com preços até diferentes e preços melhores do que o distribuidor exclusivo compra dessa indústria, que ele tem uma relação de exclusividade. É uma pergunta difícil porque, de fato, existem vários desafios, né? O primeiro desafio em relação a isso é que, para a indústria, um certo conflito de canal é interessante, porque ela não está perdendo o mercado. Se ela vende para o atacadista, que coloca o produto, compra por um estado, mas vai distribuir esse produto e entregar num outro estado, se ela não consegue proteger muito o distribuidor, mas, de certa maneira, vende para ele também, vende para as grandes redes, para o autosserviço, um certo conflito é interessante porque a indústria, ela, de qualquer maneira, está desovando a produção dela no mercado, né? Em contrapartida, a gente tem um problema fiscal no Brasil. A gente sabe que trabalhar com as filiais e com os incentivos, isso acaba gerando um ganho no custo final do produto, no preço final. Então, você pode vender o produto para um atacadista num estado, mas ele pode aparecer e ser revendido em outro com incentivo fiscal. E aí é difícil você conseguir preservar aquele mercado, aquela área exclusiva,
do seu distribuidor. Então, de fato, existem desafios práticos. Mas quem é responsável pelo canal é a indústria. Ela é que tem que ter uma estratégia jurídica correta para cada um dos seus canais, preservando os seus clientes, né? Porque no final todos são clientes da indústria. E isso é importante porque o distribuidor, esse projeto de lei, ele trata especificamente do distribuidor exclusivo. É aquele distribuidor que tem contrato escrito com a indústria, que representa o mix de produtos todo da indústria, que atende numa área fechada, que tem uma equipe de vendas dedicada, qualificada. Essa equipe de vendas provavelmente é CLT, né, todos registrados. A indústria exige desse distribuidor um nível de serviço maior, portanto, ele também vai prestar para o varejo onde o produto da indústria vai estar, né, também com nível de serviço maior. Então, é para esse tipo de relação que o projeto vem trazer essas obrigações e esses direitos. E o intuito foi que esses pontos críticos pudessem estar negociados abertamente no contrato, mas tem que constar no contrato, e aí a regra pode ser ter exclusividade ou não ter exclusividade, investimento X ou sem investimento, mas isso tem que estar discutido antes de assinar o contrato, para que depois as partes tenham segurança no decorrer da relação. E o que é vedado para ambas as partes nesse novo projeto de lei, Alessandro? Bom, a gente colocou também uma cláusula, um parágrafo de vedações, né? Uma delas, por exemplo, é a invasão de território, e esse sempre é um ponto crítico, né? Outra questão é a venda casada, né? Olha, eu te vendo o produto A, mas você também tem que me comprar o produto B. Invasão de território tanto do distribuidor que tem uma área e ele invade a distribuição ele invade a área do outro distribuidor, quanto da indústria. Atendendo eventualmente clientes daquele distribuidor diretamente. Entendi. Né? A questão da venda casada, a questão de quantidades mínimas. Muitas vezes a gente sabe que quando chega no final do mês, a indústria precisa cumprir as metas dela e aí ela tenta de alguma maneira desovar a produção e aí o distribuidor ou o atacadista recebe mercadoria sem eventualmente ter requisitado. Venda casada, você está falando no aspecto dele vender o portfólio quase completo ou o portfólio completo daquela indústria e não só os produtos chaves, os produtos que são campeões de mercado. Seria isso ou não? Mais ou menos. A venda casada é quando ele obriga que eu compre o produto B para eu ter o produto A. Sim. Então, o produto A é um carro-chefe, vende muito, mas para você vender meu produto A, você também tem que comprar o B. Sim. O produto de curva C, curva D. Curva C, exatamente. Que tem a menor saída, menor giro, mas você tem que comprar também, porque a indústria quer vender o mix todo dela. Né? Isso já é proibido pela lei de concorrência desleal aqui no Brasil e a gente só está reforçando essa conduta. Exigir quantidades mínimas também. Né? Olha, eu só te vendo se você fizer um pedido mínimo. É lógico que a gente sabe que tem custos de pedidos que às vezes não vale a pena, mas o distribuidor normalmente compra ou carretas fechadas ou compra grandes quantidades. Então isso é um cuidado porque senão, feita essa exigência, pode ser que o seu distribuidor se estoque demais e aí o dinheiro do capital de giro dele esteja no estoque, o estoque não tem o giro necessário e aí ele começa a entrar numa ciranda financeira delicada. Nesse aspecto, entra aquela famosa conversa de bastidor que a gente tem, que o mês termina no dia 32, 33, 34, o mês vai esticando para a indústria? Com certeza. Essa ainda é uma prática que não é das mais saudáveis, mas é uma prática que acontece, porque a variável preço ainda é muito importante. Né? O serviço, com certeza, ganhou relevância nos últimos anos, mas a variável preço é importante. Então, as negociações acontecem até depois da virada do mês, né? Com certeza. E quais são os próximos passos desse projeto? Como é que está isso? E se tem algum conflito com o novo Código Comercial, em algum aspecto? Bom, esse projeto, na verdade, acho que ele agrega ao Código Comercial, ao projeto do Código Comercial, que vinha sendo discutido, e o nosso intuito foi de trazer esses elementos novos ao Código Comercial. De alguma maneira vai ter que haver uma integração do projeto do Código Comercial com este projeto de distribuição, né? Porque a expertise do projeto de distribuição das pessoas que trabalharam nele, eu acho que ela está um pouco mais aprofundada do que o Código Comercial tem tratado essa matéria. Então, em algum ponto, elas vão ter que se harmonizar. Hoje, o projeto de lei ele tinha sido analisado
pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, ele está na Câmara dos Deputados, e houve um pedido de um deputado específico para que ele também seja analisado pela Comissão do Consumidor. Nós fizemos um pleito de que a gente acredita que não tenha nenhuma relação, nem motivação, nenhuma razão para esse projeto estar na Comissão do Consumidor, porque é uma relação B2B, business to business, ou seja, entre empresas a relação. O projeto tem zero impacto para o consumidor, mas, de qualquer maneira, pelo pleito desse deputado, o projeto também vai passar pela Comissão do Consumidor, em que pese não ter nenhum impacto para o consumidor na ponta. Mas são coisas do legislativo brasileiro que, sem explicação, inexplicáveis. Então, nós vamos agora acompanhar a condução do projeto de lei na Comissão do Consumidor. Já que você entrou nesse aspecto, Desimone, você falou que o projeto tem que passar pela Comissão do Consumidor. Você acha importante, essa é uma legislação específica de B2B, relação de negócios, né, business to business, que você acha importante ter uma frente parlamentar mista dos agentes de distribuição para que esse tipo de legislação específica de relação de empresa para empresa, fornecedor, até dos agentes do trade, né? Para que também dê maior conhecimento para os deputados, para as pessoas que fazem as leis no país, que eles tenham um melhor nível de conhecimento com relação às leis que regem as operações das empresas no dia a dia. É importante? Com certeza é muito importante, porque o Brasil sempre foi conhecido como um país das commodities, né? Minerais e agrícolas. Então você vê a maior bancada, a mais importante no Congresso é a bancada ruralista. Depois as outras bancadas, pode vir mais uma ou outra, mas o comércio que hoje é muito representativo no Brasil, comércio e serviço, e eles são relevantes porque tem uma participação no PIB muito grande hoje, eu acho que não tem a representação devida junto aos deputados e senadores. Então a frente parlamentar dos agentes é muito importante. E o deputado, quando faz a lei, você veja o próximo assunto que a gente vai discutir, do adicional de periculosidade de 30%, quando nós fomos discutir com o autor do projeto, nem ele sabia o impacto do projeto que ele criou e que foi aprovado e que hoje está trazendo uma série de transtornos. Então, o mundo, muitas vezes, da utopia e conceitual do legislativo e a criação das leis nem sempre corresponde ao que a gente vive na sociedade, né? Eu lembro na época da faculdade que a gente falava que o direito sobe de escada e a sociedade de elevador. A gente evolui muito mais rápido do que o direito querer correr atrás para fazer uma lei para regular determinada conduta, né? E é isso que a gente vê, infelizmente, acontecendo. Então, quando vem o legislador e coloca um projeto de lei, ou ele já é ultrapassado, porque a sociedade já evoluiu, ou ele está completamente distorcido em relação ao que acontece, principalmente no mundo dos negócios. Já que você já se adiantou, vamos falar um pouquinho do adicional de periculosidade de 30% que deve ser pago ao profissional que se utiliza de moto no exercício de trabalho, né? Como os profissionais de venda, no caso os vendedores CLT das empresas atacadistas e distribuidoras, no caso que são do nosso setor. Como é que está esse projeto? Quais são os principais aspectos e o que ele impacta no dia a dia das empresas e dos trabalhadores dos motociclistas? Bom, esse projeto é extremamente impactante para o setor de atacado e distribuição. Ele nasceu originalmente como um adicional para as profissões que de fato utilizavam a moto como atividade fim, ou seja, eu tenho mototáxi, eu tenho motofrete. Essas pessoas que usam a moto como profissão deveriam ter direito a receber o adicional de periculosidade de 30%. Infelizmente, com o caminhar desse projeto, no meio eles alteraram o texto e o texto ficou genérico e aí abrangeu todas as pessoas que usam moto, né, com raríssimas exceções, e nesse sentido ele pegou do nosso setor de atacado e distribuição os vendedores CLT, portanto esse projeto não impacta nos representantes comerciais que usam motos, só em vendedores que são CLT, e os promotores de venda também contratados do atacado distribuidor. Então, para esses, a gente tem que pagar 30% do adicional sobre toda a remuneração dele. Diante disso, a ABAD entrou com mandado de segurança, porque existia um vício formal na elaboração da portaria do Ministério do Trabalho,
e conseguimos uma liminar, portanto, todo o setor de atacado e distribuição, a ABAD e as suas 27 filiadas, estão protegidos porque essa portaria está suspensa. Então, hoje, a princípio, as empresas não precisam recolher esse adicional. Mas pode ser que o Ministério do Trabalho edite uma nova portaria de maneira correta e aí passe a valer esse adicional. Em conversa com os políticos, eles acreditam que não haja hoje um cenário, um espaço muito favorável para se rediscutir novamente o tema. E, portanto, para a gente tirar o setor de atacado e distribuição, os vendedores e promotores, dessa incidência do adicional. Então, o próximo passo da ABAD é propor uma discussão em relação à base de cálculo. Sobre qual base que esse adicional deve incidir, sobre toda a remuneração do vendedor ou sobre, eventualmente, o piso da categoria ou salário fixo desses vendedores. Ou seja, sobre os salários, acréscimos, gratificações, comissões, prêmio, participação nos lucros ou somente sobre o salário? Exatamente, porque isso tem uma diferença muito grande e isso vai impactar no custo, portanto, vai impactar no preço final do produto e aí quem sofre com isso é o consumidor, porque esse aumento de custo vai ser repassado. E não é o melhor momento da economia para a gente ter um aumento de custo, porque a inflação já está descontrolada, desemprego em aumento, né? Então, a ABAD está tratando esse tema como prioritário para esse ano de 2015. Mas você acha, esse projeto caminha esse ano, está em tramitação? Quais são os próximos passos? Na verdade, os próximos passos, nós solicitamos ao presidente da Frente Parlamentar da ABAD, que é o senador Douglas Sintra, uma audiência com o ministro do Trabalho e uma audiência com o presidente do TST, que é o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, porque existe uma súmula desse tribunal que também trata dessa mesma base de cálculo. Então nós vamos ter audiência com essas duas autoridades e aí promover a discussão do assunto e ver se é possível, de fato, pelo menos conversar a respeito da base de cálculo, mostrando os impactos para o setor de atacado e distribuição. Mas, ou seja, a reivindicação dos empresários e da Associação do Setor ABAD é fazer somente em cima do salário. A gente tem duas reivindicações, eu diria. A imediata é a gente discutir essa base de cálculo e que esse adicional de periculosidade incida só sobre o salário fixo, base. A nossa reivindicação imediata, médio prazo, é que a gente possa rever essa legislação e tirar a obrigação do adicional de periculosidade para os vendedores e promotores que trabalham no setor de atacado e distribuição. E que o projeto volte ao que era originalmente. Só as profissões que utilizam moto como atividade fim. Ou seja, não vale quem vai até o trabalho, se dirige até o CD ou até a empresa atacado distribuidora com moto, deixa a moto lá e pega um carro, pega algum tipo de veículo da empresa. Isso não tem o transporte entre a casa do funcionário e a empresa, esse daqui não está contemplado no adicional. Então, se ele for até lá e a empresa concede um carro para ele fazer as vendas, ele não está incluído no adicional de 30%. Agora, se ele vai de moto até a empresa e de lá ele vai fazer a visita nos varejos, aí sim ele deveria receber esse adicional de 30%. Alessandro, outro projeto polêmico é o projeto de lei 43330 de 2004, que fala da lei da terceirização, né? Que ele permite terceirizar não somente as atividades que são as atividades meio da empresa, né? Mas também as atividades fins. Como é que fica isso dentro do setor, especificamente setor atacado distribuidor e no comércio em geral? Bom, esse realmente é um projeto muito relevante. Eu acho que conceitualmente ele coloca o Brasil próximo aí dos demais países desenvolvidos, já que em grande parte desses países você não tem distinção entre terceirizar a atividade meio e terceirizar a atividade fim. O grande exemplo que todo mundo sempre dá é a Nike no mundo inteiro, né? Não tem uma fábrica e ela só cuida de gestão de marca, marketing, propriedade intelectual. O resto tudo é terceirizado, né? Então, isso deveria também acontecer no Brasil. Do ponto de vista do setor de atacado e distribuição, a gente tem um impacto nos representantes comerciais. E aí cabem duas observações. A primeira delas é que sempre se teve uma dúvida quando acontece um problema trabalhista, se o representante comercial é representante ou se ele teria vínculo de emprego com atacadista e distribuidor.
Então, eu acredito que, em se considerando a representação como terceirização e podendo ser terceirizada através de lei, eu reforço de que esse representante comercial é um prestador de serviço e, portanto, não tem vínculo, né, empregatício, vínculo de CLT com atacadista e distribuidor. Então, esse é um aspecto positivo. Em contrapartida, em um representante sendo um terceirizado, ele vai estar sujeito a todas as regras desse projeto de lei. E aí a gente tem um impacto tributário grande, porque tem muitas retenções, 20% de INSS e outras, que vão ser exigidas da nota fiscal que o representante emitir para o atacadista e distribuidor. E a gente tem que conciliar essa legislação com o enquadramento do representante hoje no Simples, porque ele estando no Simples, ele não deveria ter essas retenções. Então, o projeto hoje encontra-se no Senado. Nós vamos entregar formalmente para o senador Douglas Sintra uma reivindicação da ABAD do setor, de forma a conciliar essa questão fiscal com o que é a posição atual dos representantes que hoje estão enquadrados no Simples e, portanto, deveriam ter um tratamento beneficiado e não serem considerados como qualquer terceirizado ou qualquer prestador de serviço. Agora você ilustrou o caso da terceirização falando da marca, da Nike, né? Que na verdade ela é uma empresa de brand, né? Gerenciamento de marca, né? Ela cuida do design, de todas essas coisas, da gestão de franquias dela, das fábricas que ela tem pelo mundo e da distribuição também que esses franqueados fazem nos países em que os seus produtos, artigos esportivos chegam. Agora, com relação ao setor atacadista distribuidor, como é que isso ficaria? Como é que fica a questão do treinamento, do serviço? Pode cair o nível de serviço? Pode cair a questão da distribuição? Na sua opinião, vendo do ponto de vista do trabalhador e do cliente, do atacadista distribuidor que vai receber a mercadoria, como é que fica isso no dia a dia, operacional? Olha, eu acho que para o setor de atacado e distribuição em específico, eu não vejo nenhuma mudança em termos de qualidade, nível de serviço, porque hoje, como o setor tem vários modelos de negócio, esses modelos têm exigido condutas diferentes dos empresários. Então, você pega um distribuidor que tem mais fidelidade, mais nível de serviço com a indústria, ele está migrando hoje em dia para que a equipe de vendas dele seja uma equipe CLT, né? Os atacadistas generalistas, por exemplo, esses nitidamente podem ter uma equipe de vendas que seja de representante comercial, né? E exigir desses representantes que eles façam a representação do atacado da melhor maneira possível. O que já existe hoje, né, Cris, que é a discussão desse conflito entre CLT e representante, é o que a gente chama tecnicamente da subordinação jurídica e subordinação econômica. Eu, pessoalmente, sou defensor de que a subordinação econômica ela deve existir entre o representante comercial e o atacadista e distribuidor. O que é isso? É o representante receber treinamento, conhecer os produtos da indústria que ele vai representar, né? Vestir a camisa do atacadista, o boné do atacadista, o crachá dele. Ou seja, uma camisa não pode servir de referência para caracterizar um vínculo de emprego. Pelo contrário, o representante comercial tem que chegar alinhado de acordo com a imagem do atacadista para representar os produtos da melhor maneira possível. Então, tudo isso tem um viés comercial que não deveria caracterizar nenhum vínculo. Agora, a subordinação jurídica, essa é o que o atacadista e distribuidor tem que evitar, que é fiscalizar o horário do representante, porque ele é autônomo, é punir o representante, estabelecer uma multa, controlar a rota do representante, que ele tem que ter certa autonomia na atividade dele. Mas isso já existe hoje. Então, eu acho que a terceirização, na verdade, tirando esse aspecto da parte tributária, que de fato a gente tem que conciliar agora no Senado e harmonizar, acho que ela traz mais aspectos positivos. Você acha que é possível chegar ao consenso, então? A gente vai ter que convencer o legislador de que o representante comercial, além de ser uma profissão regulamentada, que tem suas regras próprias, ele ainda está enquadrado no Simples. Não no anexo que era o desejo inicial da ABAD, mas ele está no Simples. Portanto, ele tem que ter uma tributação favorecida. Não entrar na regra geral desse projeto de terceirização, que a tributação dele vai aumentar e piorar do que a que ele já tem hoje, estando no Simples. Ou seja, como é que está isso hoje e também é um projeto para esse ano?
Eu acredito que sim, né? Lógico que a gente está vivenciando uma queda de braço dentro do Congresso, entre o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, e o Renan Calheiros, presidente do Senado. Esse projeto de terceirização já foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora está no Senado. E o Renan Calheiros, publicamente, já anunciou que não tem nenhuma prioridade e urgência em tratar esse projeto. Mas isso é com mero cunho de retaliação em relação à Câmara dos Deputados, ao Eduardo Cunha. Eu acredito que, baixando a poeira dessa disputa política interna dentro do mesmo partido, que é incrível, mas disputa de poder, tem espaço sim para talvez, a partir de setembro, voltar a discutir o projeto, que é um projeto fundamental, relevante para o Brasil, e aí vai ser a oportunidade certa para a ABAD promover essa discussão em relação à posição do representante comercial e esse custo tributário que ele não pode absorver. Alessandro, quero agradecer sua presença, pelas suas valiosas informações aqui a respeito da operacionalidade e dos aspectos legislativos que impactam na operação no dia a dia das empresas atacadistas distribuidor e na cadeia de abastecimento como um todo. Obrigado pela presença, viu? Obrigado, agradeço novamente o convite. E você, obrigado por ter nos assistido. Conversei com o Dr. Alessandro De Simone, ele é advogado da De Simone Blanco Advogados, advogado da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores e diversas empresas do setor atacadista distribuidor. Você não saia daí, fique ligado que a qualquer momento voltaremos com mais informações, novos programas na programação da New Trade TV. Obrigado.